Salve galera! Chegando agora da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil lá em São Januário e aleluia! O Vasco enfim colocou um ponto final no seu longo jejum de quebra, ainda carimbou a vaga para a próxima fase. Uma classificação justa para que o time apresentou, olha, principalmente no primeiro tempo, né? Em que pesa a fragilidade do adversário, o Vasco teve ambição, né? Ambição em vencer, não sentou na vantagem, procurou assim garantir logo o resultado para não colocar nenhum risco à sua classificação ainda nessa etapa inicial. E por isso em campo a gente viu aí um Vasco com atitude, com imposição, com postura de vencedor, sabendo controlar as ações e com apetite, né? A torcida que compareceu em peso a São Januário, mais uma vez, ó, palmas, porque mostrou força, conseguiu passar mais vibração aos jogadores que realmente se doaram em campo, mesmo aproveitando as falhas do CSA, que tecnicamente é bem mais frágil, né? E acuado, eles não viram a cor da bola. E aí, meus amigos, vem o segundo tempo, a coisa muda de figura, né? Foram dois tempos distintos. Até certo ponto normal, depois de uma vitória encaminhada no primeiro tempo, o time da casa sentar numa vantagem. E houve esse relaxamento do Vasco, que junto com as velhas deficiências, as velhas fragilidades, começaram a colocar um tempero assim meio que azedo na partida. O time cansou, parecia meio que acomodado, né? Essa foi a impressão. E só não foi mais surpreendido porque o CSA, como eu falei, é tecnicamente bem inferior e conta também com um elenco muito limitado e que fisicamente também vinha sentindo a sequência desses jogos, né? Porque eles disputam a Copa Nordeste, a Série C e a Copa do Brasil. Se o atacante, o Thiago Marques, fizesse aquele gol que ele limpou na área e chutou, a situação poderia ter ficado mais complicada, viu? Eles tiveram chance porque fizeram o primeiro gol e ainda puderam aí fazer aí esse segundo, a coisa poderia mudar de figura. A sorte é que ele errou e com isso o Vasco pôde tocar ali o restante da partida com mais tranquilidade depois das mexidas que o Fernando Diniz realizou, que ele tentou oxigenar o time, né? Ele tirou o Coutinho, tirou o Nuno para as entradas do Garré e do David. E aos poucos foi trocando aí mais peças, como o Tietê, que estava exausto pelo bom primeiro tempo feito, né, o Jair, e de quebra ainda apostou em Pumita para fazer ali uma dobradinha com o Paulo Henrique, ocupando a vaga ali que o Ryan estava no ataque. Aliás, essa vitória de hoje deixou alguns recados claros do Fernando Diniz, viu? A improvisação do Hugo Moura mais uma vez como zagueiro central e deixando o nome no setor no banco, o uruguaio, prova de que o treinador não tem a mesma confiança dos seus zagueiros reservas como tinha quando ele iniciou o seu trabalho em São Januário. Outro recado do Diniz, que o Lloyd Augusto dessa vez sequer foi escolhido para entrar quando o Diniz optou ali por tirar o Nuno ou o Ryan. Isso porque o Vasco vencia o jogo por 3-1. Ele preferiu colocar o Pumita no time e até mesmo o Garré ali flutuando no meio campo, que pouco era acionado, né, até então. Em relação a outros recados desta vitória, a gente pode dizer assim que o Garré se comportou bem no meio campo, fazendo boas articulações ali no setor, embora ainda considere ele bem distante do que a gente apostava, né, quando ele foi contratado, pelo nível de investimento que a diretoria fez no jogador. Ele precisa evoluir mais. De repente, o Diniz, vendo nele uma opção para o meio, vai fazer com que coloque mais vezes em campo, né? Ele precisa evoluir mais, pelo menos esse é o meu modo de ver a situação. E outra coisa é em relação ao Verratti, uma reclamação meio que geral dos torcedores do Vasco, andei conversando com alguns e é isso aí, o jogador tem se mostrado aí um pouco inferior, né, daquele nível que o tornou um dos pilares da equipe. Fisicamente está bem abaixo e não tem finalizado muito bem, tem se atrapalhado muito lá na frente. Não estou dizendo com isso que ele tenha que sair do time, mas é para se pensar durante as partidas que o jogador possa ser substituído, né? Porque mesmo não atuando bem, ele tem sido mantido em campo pelo Fernando Diniz. Isso aí abre um precedente, uma brecha para a gente dizer que ele precisa sim de ter um reserva ali. O Verratti tem jogado muito, né? Tem sido colocado direto nas partidas
e ele não tem uma sombra. A sombra que ele teria seria o garoto GB, guardado as devidas proporções, está machucado, né? E às vezes o Ryan tem que jogar no lugar do Verratti, mas com isso o Diniz perde aquele ponta ali, aquele fator preponderante pela direita, que é o Ryan, e aí tem que botar o garoto na posição do Verratti. Enfim, essas observações são necessárias aí. Aí a gente já vai entrar no assunto de reforço, que o time precisa ser encorpado, enfim, todas essas coisas, né? Agora, por fim, um recado antigo, né, e que segue o campo gritando, é um sistema defensivo, que está agonizando em falhas e falhas jogo após jogo. Hoje não foi diferente contra um time de Série C. Tomou aquele gol no início do CSA que mentalmente foi a senha para desestabilizar a equipe e ficar aí mostrando as suas fragilidades. É complicado. A diretoria precisa urgentemente reforçar esse setor se não quiser passar apuros ainda este ano. Bom, mas é isso. O Vasco cumpriu seu objetivo, que era vencer, acabar com o jejum e avançar na Copa do Brasil. Ganhou confiança, né? Colocou um ponto final nisso e ganhou confiança para que vem aí pela frente. O resultado acaba com a má fase do time, mas olha, não pode servir de muleta para a fragilidade do elenco e para os problemas que esse time ainda tem. É importante pontuar isso, porque o Vasco ainda carece de reforços, ainda carece de ajustes, ainda carece de peças aí, de reposição, de opções para o Fernando Diniz. E precisa também impor um ritmo melhor contra equipes maiores e no Campeonato Brasileiro, onde o time está mal das pernas. É bem verdade que essa vitória de hoje é um combustível, né? Como eu falei antes, para o que está por vir. Mas o time precisa se ajudar também, precisa achar um equilíbrio, precisa ter mais segurança nas suas atitudes, precisa competir com outros clubes do mesmo naipe. Nada do que foi feito antes desse jogo pode ser desprezado. Ainda temos deficiências gritantes nesse conjunto. E o resultado, mais uma vez eu digo isso, não sirva de acomodação para o que ainda precisa ser corrigido aí, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. A coisa está se afunilando, o Vasco vai começar agora a jogar contra times muito mais competitivos. E aí é que mora o perigo. Será que o Vasco está preparado? A gente vai saber uma coisa. Domingo o time vai jogar contra o Atlético Mineiro. Que o Vasco possa ser aquele do primeiro tempo de hoje e fazer o seu dever de casa diante do Galo. Esperamos, né, que o Dia dos Pais seja um dia alegre para o torcedor vascaíno, porque a gente precisa disso, precisa de uma retomada com segurança e equilíbrio, tendo uma sequência. Não adianta o Vasco vencer uma, perder outra, empatar, e aí vai se construindo uma bola de neve e o fator pressão vai rondar novamente em São Januário. Bom, agora eu deixo a opinião para vocês, como é que vocês viram aí esse jogo de hoje. As deficiências do Vasco foram gritantes, quem foi melhor, o que pode ser corrigido contra o Galo. Se você está confiante aí que o Vasco retome realmente o caminho das vitórias. Então, comente e participe. Valeu? Bom, meus amigos, estou indo nessa e amanhã a gente está de volta. Vou tentar apurar mais informações. Parece que o Vasco está atrás de zagueiro. E a gente vai trazer novidades amanhã no boletim do canal Detetive Vascaínos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.